Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma aulinha de matemática, na sexta-feira. E o nosso conteúdo, quem lembra o que nós estamos estudando da matemática? O que é a área específica da matemática que a gente está estudando? Geometria. Geometria. Muito bem. A gente falou até agora sobre os elementos primitivos, né? Ponto, reta e plano. E a gente foi aprofundando, viu os tipos de retas, né? Que é reta, semi-reta, segmento de reta. Depois a gente viu as unidades de medidas, que foi a última matéria que a gente falou um pouquinho, porque para a gente medir algo, nós precisamos de uma unidade de medida, né? Se você tem lá um piso da sua casa, você vai medir e fala, tem 12, mas 12 o quê? Qual que é a referência que você está usando? Tem que ter uma referência. Porque eu posso falar 12, você também, a medida ser diferente. Ué, como assim, professor? 12 não é igual a 12? Mas eu posso estar usando 12 pés e você está usando 12 quilômetros. Então, quilômetro é muito maior que pé. Então, nós temos que utilizar a mesma medida para falar da mesma coisa. Para isso, convencionou-se algumas medidas padrões para que todo mundo utilizasse a mesma medida e a gente não tenha problema com unidades de medidas diferentes. Inclusive, tem um sistema que chama de SI, é o Sistema Internacional, e todos os países utilizam, ou pelo menos deveriam utilizar esse sistema internacional. E a de medida de comprimento lá, a unidade padrão é metro. Tá? Os Estados Unidos e alguns outros países, eles utilizam outras coisas. Os Estados Unidos usam muito pés, usam muito polegadas, mas o sistema internacional é metro. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Já aconteceu, tá? Acidente, um dos envios de um foguete para a Lua, quando o ser humano estava explorando a Lua no início aí da década de 90, uma equipe calculou, eram várias equipes que estavam trabalhando nesse projeto, só para vocês, uma curiosidade. Uma equipe calculou em centímetro e a outra em polegada. Não lembro certinho quais as unidades, mas uma calculou em uma unidade e outra em outra. Quando o foguete foi pousar na Lua, ele passou do que deveria arquear os pés, né, para pousar, e se chocou contra a Lua e quebrou todo ele, e gastaram-se ali bilhões naquele projeto, porque uma equipe utilizou uma unidade, a outra utilizou outra, e aí deu um problema. Tá? Só para vocês terem ciência aí de um exemplo de como é importante todos nós utilizarmos a mesma medida quando nós estamos conversando. E agora a gente vai entrar em linhas, né? Existem dois tipos de linhas, linhas abertas ou linhas fechadas. Tá? Aqui a figura. Linha aberta, como a própria palavra diz, o início não se une ao fim. Né? O último ponto ele não está ligado no primeiro. Então, por isso que é aberta. Elas podem ser simples ou não simples. Simples é quando quando essa linha não se cruza em nenhum momento. Então, que é uma linha só. Não se cruzou, ela é simples. Cruzou-se em algum momento, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, criou um ponto, né? Criou um ponto de deflexão. Então, é chamada de não simples. E as fechadas são aquelas que, como a própria palavra nos induz, se fecha, né? O ponto do início se une ao ponto do fim, ou do fim se une ao ponto do início. E também tem a simples, que não há cruzamento, não há interseção entre essa linha, ou uma linha com outra, e as não simples, quando a gente tem um lugarzinho que é um cruzamento dessa linha, tá? Isso que é linha fechada, linha aberta, linha fechada simples e não simples, linha aberta simples ou não simples. E aí, com isso, a gente fala de linhas poligonais. Já que o nosso propósito é falar de geometria, a gente vai partir para os polígonos, né, que são figuras geométricas
mais de dois lados no mínimo, tá? Primeira coisa que a gente tem que gravar. Não existe polígono com dois lados. O mínimo que tenha três lados, que é o triângulo. O que é uma linha poligonal? É quando eu pego um segmento de reta e vou com o outro segmento. Ou seja, são vários segmentos consecutivos, como a gente já viu, né? O que são segmentos consecutivos? São segmentos que seguem uma sequência. Começa um, aí termina esse primeiro, já começa o segundo. Termina o segundo, já começa o terceiro. Só que a linha poligonal, ele tem que ser consecutivo, mas não pode ser colinear. Tá? Então, não pode estar na mesma direção, na mesma linha. Ele precisa tomar uma nova direção. Tá? Porque senão não é uma linha poligonal. A gente chama, né, não sei se vocês lembram, o segmento consecutivo e colinear de segmento adjacente. Na linha poligonal, ele tem que tomar um outro sentido, senão a gente não forma um polígono, né? Vou formar um polígono, aí faço uma linha. Aí faço outra. Aí faço outra. Nunca vou formar um polígono. Então, tem que pegar uma outra direção, ó, que é não colinear, aí ok. Aí eu consigo formar um polígono. As linhas poligonais, elas são abertas e fechadas, do mesmo jeito que as linhas. Fechadas, a palavra já diz, se fecha, né? O último ponto se liga com o primeiro. Aberta, não se liga o último ponto com o primeiro. Simples quando não cruza e não simples quando cruza. E aí aqui, ó, o nosso propósito, tá? É nisso aqui que a gente quer chegar, ó. Linhas poligonais fechadas simples. São essas daqui que a gente vai mais utilizar. Então, eu fiz um segmento. Continuei do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, e aí eu consegui fechar uma linha poligonal. Como que é chamada? Polígono. Uma linha poligonal fechada é igual a polígono. Simples quando não cruza e não simples quando cruza, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, dois cruzamentos nesse aqui. Aqui tem um só, né? E aqui tem dois, ó. Tem um aqui e outro aqui. Tá? E aí, o desenho de uma linha poligonal fechada ou de um polígono, a gente define algumas regiões dentro do plano. Então, vamos supor lá que vocês fizeram na folha de caderno um desenho, um polígono, né? Vamos fazer aqui um polígono de 4 lados. Pronto. Esse plano aqui se chama alfa. Eu tenho a parte interna do polígono. Então, aqui dentro, nessa parte em azul aqui, rachurado, é interno. Só um pouquinho. Interno. É aqui dentro. E do lado de fora é externo, né? Ou exterior. Exterior e interior. Falada. Você levantou a mão? Adriano. Professor, infelizmente, o meu pai tem que trabalhar e, sabe, eu tenho que ir na casa da minha tia, e aí eu vou ter que faltar essa aula. Infelizmente. Bom, meu amigo, imprevistos acontecem, tá? Essa aula vai para o YouTube também, depois você assiste, Eu tá? Fica assisto. tranquilo. Não se Mas preocupe, eu não obrigado vou aí, não. tá? Tá, tchau. Fica com Deus. Tá. Tá? Então, um polígono, ele define dentro de um plano algumas regiões. A região interior, que é dentro dele, e exterior, que é fora dele, mas ainda dentro do plano. Tá? Dentro da linha poligonal, a gente tem duas regiões também, envolvendo a linha poligonal. As regiões côncavas e as regiões convexas. O que é cada uma delas? A região côncava é quando eu consigo traçar uma reta. Essa reta, ela passa pelo interior duas vezes, no mínimo
duas vezes. Então, ó, por exemplo, esse aqui é um segmento, tá? Mas poderia ser uma reta. Entrou, tá dentro, tá fora, tá dentro de novo. Tá dentro, essa partezinha aqui, ó. Até aqui tá dentro, aqui tá fora e aqui tá dentro. Tá no interior, exterior, interior de novo. Duas vezes no interior. Como que eu identifico isso, além de traçar essa reta e ver? Eu sempre gosto de falar que as côncavas, ela tem um C. Olha aqui, ó. Não parece um C aqui, ó. É um C meio quadrado, mas é um C para baixo. Olha essa daqui. Esse aqui já é um C mais um pouco diferente, né? Quase que fecha. Então, todas as côncavas, elas vão ter talvez o C é só assim, ó. Vamos supor que seja assim, tá vendo? Ó, o C aqui, ó, é reto, né? Não é redondinho. Então, sempre que tiver esse C, a gente fala que ela é côncava, né? Essa região da linha poligonal ou de um polígono também. Então, ela tem uma parte no interior, uma parte no exterior e uma parte no interior de novo. Duas vezes ela passa pelo interior. E o que é diferente de côncavo é convexo. Então, duas palavras novas aí, né? Côncavo e convexo. O convexo, o segmento fica na região interior, totalmente na região interior. Na região côncava, ela sai para o exterior, depois volta para o interior. Então, aqui, ó, está no interior o tempo todo. Qualquer reta que a gente traçar nesse limite, começando e terminando no interior, ele vai permanecer 100% na região interior da linha poligonal fechada, tá? Então, sempre que... E aqui veja que não tem o Czinho, ó, como o prof disse, ó. Não tem C nenhum. Tudo é retinho aqui, não tem como você tá dentro, sair e depois voltar para dentro. Tá bom? E agora, ângulo, tá? Ângulo é uma das coisas mais importantes que tem na geometria, tá? E não só na geometria, como em muitas outras matérias aí dentro da matemática, da física. Ângulo, vamos prestar bem atenção. Ângulo é a região do plano limitada por duas semi-retas não colineares de mesma origem. Então, eu tracei duas retas, tá? Vamos começar lá pelo princípio. Eu tracei duas retas. Uma para cá, outra para cá. Elas não são colineares, tá? É isso que ele fala, ó, não colineares. Então, elas não podem seguir aqui a mesma linha, ó, senão elas não vão se cruzar. E aí gerou um ponto de interseção, que é esse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto, eu chamo ele de vértice. Vértice, é onde encontram-se duas retas, dois segmentos de retas ou duas semi-retas, é o vértice. Oi, Isabelle, fala. Precisa copiar? Não, meu bem, não precisa ainda não. E aí, na onde encontra essas duas retas ou semi-retas, tem um vértice, que a gente acabou de falar. Entre as duas semi-retas, nesse caso aqui, ó, vamos supor que elas partiram desse ponto, que é o que está mostrando aqui, ó, na figura, tá vendo? Ó, o vértice aqui, ó. É o vértice O, bem aqui, ó. O espaço, a região entre essas duas semi-retas é chamado de ângulo. Então, do A até o B ou do B até o A tem uma região aqui, tá vendo? Ó? Toda essa parte aqui, ó, que tá aqui em negrito, tá? Essa parte aqui, ó. E não é só aqui, né? Até continua no final, mas a gente pega só o começo. Mas toda essa região aqui, ó, toda ela, ó, demonstra um ângulo, tá? Mas a gente sempre pega só um pouquinho aqui para não atrapalhar o resto do desenho. Mas aqui é um ângulo, tá? Os nossos dedos, ó, olha para os nossos dedos. Ele basicamente sai de um ponto só, né? A gente não tem como determinar exatamente onde é esse ponto,
mas um vem para cá, o outro vai para lá, né? Aqui, ó, entre os dedos, dependendo do tanto que você abre, você pode abrir pouquinho ou você pode abrir mais. Tem uma região aqui entre os dedos, não é? É o ângulo, tem um ângulo aqui. E tem como medir esse ângulo, tá? Mas ainda a gente não chegou na questão da medida. Então, aonde encontra os nossos dedos é o vértice, que é aqui nessa figura o ponto O, tá? E aí eu tenho o vértice no ponto O, que é o encontro das duas semirretas. Eu tenho as duas semirretas, que é OA, a gente já aprendeu isso, né? É OA, aqui está escrito de forma errada, tá? É OA, lembra? A gente fala do começo e para onde ela passa. E OB. E aí a gente coloca aquela setinha em cima. Essas são as duas semirretas, OA e OB. E o ângulo entre as duas é chamado de AOB, sempre colocando um acento circunflexo na letra que diz respeito ao vértice. Então, o vértice aqui é o ponto O. Para eu descrever matematicamente esse ângulo que está no vértice O, eu dito AOB ou BOA, com acento circunflexo no ângulo. Pode ser qualquer letra, tá? Pode ser R, a gente sabe que R não tem acento circunflexo na língua portuguesa, mas para discriminar matematicamente este ângulo, a gente coloca o acento circunflexo, tá bom? E a gente sempre fala de uma semirreta para o ponto para outra semirreta. Então, AOB ou BOA. É assim que nós descrevemos um ângulo, tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem o vértice O, a semirreta OA e a semirreta OB, e entre elas tem um ponto, tem um ângulo, AOB, com acento circunflexo no O, tá? Isso aqui que é um ângulo. Vamos fazer os exercícios, que aí vai ficar mais claro aqui essas questões que a gente está falando aqui. Essa primeira parte é uma parte muito simples, não tem nem muito... É só porque a gente precisa ter uma base teórica para chegar lá nos polígonos, lá nos tipos de polígonos, lá nas classificações dos polígonos. Então, a gente fala dos elementos primitivos, como a gente falou, depois a gente fala de linha. Aí, de linha, a gente vai para a linha poligonal fechada é um polígono, entendeu? Então, vai crescendo, e como a gente estiver subindo uma escada, né? A gente não consegue sair lá do começo e pisar lá no último degrau. A gente precisa pisar degrau por degrau para conseguir subir. Então, classifique as linhas em abertas simples, abertas não simples, fechadas simples e fechadas não simples. Então, essa primeira, ela está aberta, né? Então, é uma linha aberta, não simples. Por quê? O primeiro ponto não se une com o último, ó, e ela tem um cruzamento. Então, ela é não simples. A letra B, ela também é aberta, né? Linha aberta. Simples, porque não tem cruzamento em nenhum momento. Letra D, não tem a C. A letra D é o quê? Ela é uma aberta, sim. Simples, muito bem. Aberta simples. E a letra E? É uma linha fechada, não simples. Não simples. Isso, muito bem. Linha fechada não simples. Ela se cruza em vários pontos aqui, ó. Se cruza 5 vezes. Tranquilo, né? Isso aqui é muito tranquilo. Dificuldade nenhuma. Número 4. Mesma coisa, ó. Só que aqui já é... Ah, ainda tinha a letra C aqui, ó.
Estava na outra página. Essa daqui é uma linha fechada, simples. E a outra aqui, linha fechada, simples. Cruzou aqui, né? O número 2 é a mesma coisa, só que agora, em vez de ser só uma linha, é uma linha poligonal. Qual que é a diferença de linha para linha poligonal? A linha, pessoal, ela pode fazer uma curva. A linha poligonal, não. A linha poligonal é um conjunto de segmentos de reta. Tá? Então, a linha poligonal é um conjunto de segmentos de reta. Então, a letra A aqui, ó, é uma linha poligonal fechada, simples. Letra B, aberta, não simples. Porque tem um cruzamento ali, né? Letra C, aberta, não simples. Desculpa, simples, né? Não tem cruzamento. E a letra D, fechada, não simples. Ela se cruza duas vezes, aqui nesse ponto e aqui nesse outro. Tudo bem até aí? Sim. Essa parte é bem tranquila, né? Daqui para frente é que vai ficar mais... a gente acabou de perguntar isso, né? O que são linhas poligonais? É um conjunto de segmentos de retas não colineares. Segmentos de reta não colineares. Número 4, aqui já parte lá para aquela questão dos ângulos. Indique os ângulos e os respectivos lados no caderno. A gente vai colocar todas as informações, tá? Para ficar mais bem completo o nosso exercício aqui. Vamos lá, ó. Primeiro, o vértice. Qual que é o vértice dessa figura? O ponto O. Ponto O, muito bem. Semirreta. Semirreta. OA E o OB. e o OB. Isso. E o ângulo? AOB. Desse jeito que a gente escreve. AO com acento circunflexo, B. Não esquecendo, né, que semirreta a gente tem que colocar esse símbolo aqui, ó. Que tipo de ângulo é esse ângulo aqui, pessoal? Ó, vamos ver se vocês lembram da semana passada. 90 graus? Isso, muito bem. A gente chama ele de ângulo reto, tá? O nome do ângulo de 90 graus é ângulo reto. É a classificação dele. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá. Vértice. Qual que é o vértice da letra B? O vértice é o B. É o ponto B. Isso. E as semirretas BA e BC. Ângulo ABC.
C. Eu coloquei um espaço a mais aqui, porque tem que colocar o acento. Eu acho que vai dar aqui o acento circunflexo. Não pode esquecer do acento circunflexo em cima do B. Como o teclado não aceita isso, né, na nossa língua portuguesa, não tem acento em consoante, né? Não pode esquecer do acento aqui no ponto B, porque é nele que está posicionado o ângulo aqui desse nosso exercício. Beleza? Beleza. Fala igual um amigo meu. Beleza é o que eu mais tenho. Número 5. Classifique os ângulos em agudo, obtuso, reto ou raso. Bom, a parte teórica, ela não trouxe isso pra gente, mas o prof vai explicar para vocês aqui, isso aqui eu quero que vocês copiem, tá? Nos ângulos, a gente tem uma referência, né? A referência é a partir dela que a gente faz a comparação. Então, a gente já conhece esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo 90 graus. 90 graus. Isso. E ele tem um nome, que eu falei agorinha. Reto. Ângulo reto. Isso. Ângulo reto. Ângulo reto. Ele é um quadradinho, né? Com um pontinho no meio. Às vezes tem um pontinho, às vezes não tem. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo reto, que é igual a 90 graus. Tá? A partir desse ângulo é que eu determino outros dois. Como assim? Quando eu tenho um ângulo menor que 90, ele tem um nome. Quando eu tenho um ângulo maior que 90, ele tem outro nome. Tá? E aí, uma forma de gravar, pelo menos eu gosto de dizer assim, é... O que significa a palavra agudo? Algum fino, né? Mais pra cima, mais alto. Isso, exatamente, um negócio fino. Então, por exemplo, a voz das meninas, das mulheres, na maioria, tá? Não são todas, é uma voz mais fininha, é uma voz mais aguda, né? E a voz dos homens é uma voz mais grave, é uma voz mais grossa, né? Então, eu gosto de usar dessa maneira. Aquela voz que é fininha, ela é pequenininha, ela é aguda. Então, para o agudo, a gente vai saber que ela é menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo, isso não quer dizer nada, tá, pessoal? Porque tem mulher que tem a voz mais grossa que de homem também. Agudo é um ângulo menor que 90 graus. Vocês já conhecem esse símbolo aqui, esse jacarezinho aqui? Já viram com algum professor? Já, né? Sim, é menor. Esse jacarezinho aqui, quando ele tá, a boca dele, né? Eu chamo de boca do jacaré, tá virada para a direita, ele é menor. Isso. Quando ela tá virada para a esquerda, é maior. Então, tá vendo que o agudo, ó, se eu fosse posicionar ele aqui, ó, ele seria mais ou menos aqui, ó. Né? Esse mesmo desenho que eu fiz, ó, seria aqui, onde está essa reta. Vou fazer até de outra cor, em rosa aqui. Ó, ele seria mais ou menos aqui, tá vendo? Então, tá vendo que ele é menor do que o 90? O 90 é toda essa abertura aqui. O agudo, ele tá menor. Ele poderia ser aqui, ó, bem aqui, ó. Bem juntinho aqui. Ainda continua sendo agudo. Tá? E quando ele é maior que 90, só que aí ele tem também um limite, né? Ele não é só maior que 90. Ele tem um limite, que o limite dele é um outro ângulo, que é uma referência. Tá? Professor. Vou colocar aqui. Oi. Pode falar. É para copiar a que você fez? Esse rosa não. O rosa não precisa. É só esses dois aqui. Isso aqui é para copiar.
Então, ó, a outra referência, a referência do obtuso, é um outro ângulo, ó, que eu tracei uma reta aqui, ó, ou uma semirreta, ou um segmento, e aí eu tracei uma outra, só que no outro sentido. Tá? Aí eu tenho um vértice O aqui, ó. Todos eles eu tenho um vértice, tá? A gente não pode esquecer disso, ó. Tem um vértice aqui, eu não coloquei o ponto aqui, mas existe, ó, o outro ponto aqui. Esse aqui tem um ponto bem no meio, ó, que um foi para um lado, o outro foi para o outro. Aí eu tenho toda essa região aqui, ó. Então, eu saí de um lugar e fui para o outro. Se eu colocasse uma reta aqui no meio, ó, representando o ângulo de 90 graus, ó, ele daria 2,90, tá vendo? Então, o valor dele é 180 graus. 90 mais 90, 180. A gente chama isso de ângulo raso. Ângulo raso é igual a 180 graus. O último ângulo que a gente tem aqui, ó, a palavra ali de cima, ó, é o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, ele está acima de 90 e abaixo de 180. Então, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, ele está nessa região aqui, ó. Aí a gente chama de obtuso. É maior que 90, tá? E menor que 180. Tem que copiar esses dois, professor? Tem que copiar todos eles, tá? Ok. Menor que 180 graus. E o agudo, ele não é só menor que 90, ele tem que ser maior que 0 também, tá? Então, o agudo, ó, ele é menor que 90 graus e maior que 0. Ficou muito bom isso aqui, né? Agudo é igual a maior que 90, desculpa, menor que 90. E maior que 0 grau. Quem levantou a mão aí? Pode falar. Professor, chega agora, não tem problema? Não tem problema. Participar da aula sempre é bom. Tá bom. Então, ó, 4 tipos de classificações a gente aprendeu, tá? 2 são referências. Na verdade, uma é mais referência do que a outra, que é o ângulo de 90 graus. É chamado de ângulo reto. É o encontro entre duas retas de forma perpendicular. Lembra dessa palavra? Perpendicular. O dobro do 90, a gente tem o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Quando a gente tem um ângulo menor que 90, só que tem que ser maior que 0, né? Não pode ser negativo, maior que 0, ele é chamado de agudo. Então, eu comparei a voz fina, né? E o ângulo obtuso, ele está acima dos 90, mas abaixo dos 180. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Ângulo obtuso. Palavra bem estranha aí, né? Mas a gente vai ouvir bastante ela aí no decorrer da nossa matéria. Professor, então se o obtuso ele é maior do que 90 e menor do que 180, em que grau ele tá? Tem vários ângulos, ó. Por exemplo, ele está do 91 até o 179. Então, ele pode ser o 92, o 125, o 140, 168. Tem muitos, né? É do 91 até o 179. E o agudo, ele é do 1 até o 89. Ele pode ser com vários ângulos aí, dependendo dessa abertura aqui, ó.
Então, como eu disse, ó, os dois dedos aqui, ó, tá bem juntinho, tem um ângulo. Quando eu abro mais ele assim, é outro ângulo. Então, mas nenhum deles chega a 90. 90 eu teria que quebrar meu dedo aqui para fazer um 90. Ó, tem que fazer um esforço danado aqui. Tá bom? Tá bom, professor, entendi. Eu tô copiando. Termine de copiar aí, porque isso aí não tem na apostila e é importantíssimo. Já copiei. Eu ainda tô copiando. Pera aí, rapidinho. Como assim? Tem mais alguma coisa? Isso. Terminei. Professor, a gente já terminou aqui, tá bom? Pronto? Copiaram todo mundo? Vamos para frente, então. Vamos responder aqui, ó. Classifica os ângulos em agudo, obtuso, reto ou raso. Então, o primeiro aqui, ele é o quê? Raso.
Ele é uma meia-lua, né? Então, ele é um ângulo raso, que é igual a 180 graus. É sempre vamos colocar o valor dele, tá, pessoal? Quando a gente sabe, né? Ou quando a gente não sabe, a gente coloca se é menor ou maior, né? A letra B aqui, ó. Ele é um ângulo agudo, que é igual a menor que 90 e maior que 0. E a letra C? Reto, né? Um ângulo igual a 90 graus. Tem esse quadradinho com um pontinho no meio, 90 graus. Fácil, fácil, né? Sim. Número 6, ó. Observe a figura e determine o ângulo, o vértice do ângulo, as semi-retas que formam o ângulo. Então, são 3 letras, né? O ângulo, qual que é o ângulo? Porque letra A. O ângulo é de 90 graus? Não, não é a classificação, tá? Eu quero escrever matematicamente, é isso. É É C, C, O e D. C, O, D, isso. Com acento circunflexo, né? Sim. Letra B, o vértice do ângulo, qual que é o vértice? O O. Ponto O. Ponto O, muito bem. E as semi-retas? O, C, OC, O, D. OD. E a D. Muito bem, muito bem. E aí tem que colocar setinha lá, né? Não pode esquecer. Beleza? Beleza. Beleza. Só- Para frente. Número 7. Observe as figuras e determine 3 ângulos diferentes em cada uma delas. Então, a gente tem a letra A e a letra C. Tem que olhar para elas e achar 3 ângulos e escrever quais são eles, tá? Vamos lá. Na letra A aqui, vamos achar 3 ângulos aqui. Vamos começar pelo vermelho. Fala um ângulo aí para mim. Tem um ângulo obtuso bem aqui no A e no C. Aqui. Um obtuso aqui, né? Mas ele não está falando classificação, tá, gente? Ele só está falando para determinar. Então, eu tenho um ângulo A, B, C. Certo? E aí, com acento circunflexo no B. ABC. Certo? Mais um ângulo, vamos lá. Onde que tem mais ângulo? Tem um ângulo raso. Tem um ângulo aqui, ó. É. O nome desse ângulo é CBD.
Acabou? Ele está pedindo 3, então está faltando 1. Tem um que é A, B e D. Isso, muito bem, ó. De A até D lá, ó. É a soma dos outros dois, né? Então é A, B, D. A, B, D. Muito bom. Esse aqui é simples, né? A gente já tem 3 ângulos aqui, ó. Um no R, um no vértice R, um no vértice S e um no vértice T. E aí, como que eu escrevo eles? SRT, o que está em verde, né? Acento circunflexo no R. O que está em vermelho? RST. Fala, Isabelle, pode falar. Você vai mandar no grupo? Sim, todos os exercícios resolvidos a gente manda no grupo. Não se preocupe em copiar, não. Preocupe em prestar atenção. E por último, ó, STR. Pronto. Achei os 3 ângulos aí e representei eles de forma matemática, né? Cada um deles aí com as suas semi-retas, que o compõem, na verdade, aqui são os segmentos de retas, né, que compõem eles, porque eles, no caso da letra C, né, ele termina e começa no ponto, né, e o acento circunflexo aonde está localizado o ângulo. Beleza? Beleza. Show de bola, né? Fácil, fácil. Sim. Número 8. Na figura há 2 ângulos retos, um agudo e um obtuso. Determine-os. Então, nessa figura aqui tem 2 ângulos retos, um agudo e um obtuso. Então, vamos começar pelo agudo, que é mais fácil de eu olhar, de verificar, né? Aonde que é o ângulo agudo aqui? Do D até o C. Em qual vértice está o ângulo agudo? Sim. C. Bem aqui, né? Sim. Então, esse aqui é o ângulo agudo, ó. Vou escrever aqui. Agudo. Vou até escrever como que ele... Agudo é o BCD. BCD. O obtuso, onde que é o obtuso? Em qual vértice? No vértice D, E? eu acho que é aí. É o A. Mas a minha filha já tá arrumada. Ó, é no vértice A, tá, pessoal? Que é o obtuso. Por quê, ó? Onde que é o... Se fosse reto aqui, ó. Vamos partir da linha aqui, ó, desse segmento aqui, ó. Mais ou menos aqui seria o reto, ó. Tá? Perpendicular a esse, ó, seria aqui. Ele tá passando, tá vendo? Então, é esse daqui. Ele é mais fácil de identificar. Por isso que a gente começou pelos que são diferentes de 90, tá? Porque o de 90, ele não é tão simples de ser visualizado, a não ser que tenha aquele quadradinho lá. Tá? Então, esse aqui é o ângulo D, obtuso, é igual ao ângulo DAB. DAB. E os outros dois que sobraram são os ângulos retos. Ó. É esse, né?
no vértice B e no vértice D. Então, os retos é ABC e ADC. Que essa grande Ok? Ok. Pronto, agora a gente finalizou essa parte aí de ângulos, agora a gente vai partir para os polígonos, ó. Então, presta atenção que agora tem bastante conteúdo, até a gente chegar nos exercícios, tem bastante conteúdo, tá? Aliás, ainda não, daqui a pouco tem bastante, mas agora ainda tem uma quantidade razoável. Vamos lá, polígonos. Polígono é um conjunto de pontos formados por uma linha poligonal fechada simples e a região interna delimitada por esta curva. Polígono côncavo, polígono convexo. É a mesma questão da linha poligonal, tá? A linha poligonal fechada, ela forma um polígono. E aí, se tem o Czinho, é côncavo. Ó o C aqui. Ó o C aqui, ó. Ó o C aqui, ó. Um aqui e um de cá, ó. Então, é côncavo. E aí, para eu saber exatamente, eu traço uma reta, ó. Se ele tiver duas partes na região interna, é côncavo. Então, tem aqui e aqui, duas vezes aparece. Esse aqui, ó, uma aqui e outra lá. E aqui também, ó. Uma aqui e outra aqui. Tá? Ah, mas se eu traçar assim, só tem uma. Ok. Mas a gente tem que ver em todas as direções. Esse convexo, ó, você pode traçar em qualquer direção. Assim, assim, assim. Sempre vai ter só uma parte na região interna. Tá? Então, é o mesmo princípio lá de côncavo e convexo. Por isso que eu vou passar rápido por ele aqui. Elementos do polígono. Quais são os elementos do polígono? A gente tem basicamente dois, né? Na verdade, são três, mas aqui só mostra dois. Os lados, né? Tá vendo aqui essa forma geométrica, esse polígono? Ele tem 4 lados. O lado é o segmento de reta, ó. Então, lado AB, lado BD, lado DC e lado CA. São 4 lados, ó. AB, BD, DC, CA. Ou AC, tanto faz. E os vértices? Os vértices são os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Tá? E tem os ângulos. Né? Não mostra aqui, mas tem os ângulos. O ângulo do vértice A, do vértice B, do vértice C e do vértice D. Tá bom? Esses são os elementos que compõem um polígono. A gente já falou deles várias vezes. Aqui, agora a gente só está falando dentro do polígono. Tá bom? E aí a gente começa a classificar os polígonos. Tá? Os polígonos, eles são classificados principalmente, uma primeira classificação, pelo número de lados. Então, um polígono, lembra que eu falei, o menor polígono que existe é um polígono de 3 lados. Não existe polígono de 2 lados. Não tem como formar um polígono de 2 lados. Tá? Porque fica uma linha poligonal aberta, ó. 2 lados, ó. Não tem como. Nem se eu chegar, aí já não é um polígono, é. Lembra que tem que ser colinear? Tem que ser, desculpa, não pode ser colinear, tem que ser não colinear. Então, mas eu posso fazer assim, ó. Aí eu fecho, tá? Mas aí não é um polígono, tá? Aí é uma linha fechada simples. Não é o caso. Então, o menor número de lados que tem um polígono é de 3 lados, que se chama triângulo, tá? Pode ser chamado de trilátero também, mas a gente é mais comum conhece por triângulo, certo? Outra coisa, os polígonos, eles têm a mesma quantidade de lados, é a quantidade de vértices. Então, eu tenho 1, 2, 3 lados. Eu vou ter 3 vértices. 1, 2, 3 vértices. Tá? Então, o primeiro deles é o triângulo. O segundo, ó, um polígono que tem 4 lados. Você olha e fala o quê? Quadrado. Não é o nome do polígono geral de 4 lados. O quadrado é um de 4 lados? Sim.
mas o geral é o quadrilátero. Porque dentro dos quadriláteros tem muitos tipos de polígonos e nem todos são quadrados. Tá? Eu posso ter um assim, ó. Isso aqui é um quadrilátero? É, tem 4 lados. É um quadrado? Não, tem nada a ver com quadrado. Então, o de 4 lados chama-se quadrilátero. E aí a gente vai colocando agora o sufixo. Os dois diferentes são só esses. Os demais, todos têm o mesmo término, o mesmo final da palavra, que é o gono aqui, ó. Gono. Todos eles aparecem gono. A primeira parte diz respeito ao número de lados, a quantidade. Então, penta significa 5 e gono, lados. Então, pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Hexa é 6. 6 lados. Hexagono. Então, hexágono ou hexágono, tá? A gente fala mais hexágono, mas pode ser hexágono também. Hepta, 7. Gono, lados. Então, 7 lados. Então, os principais que a gente tem são esses aqui, ó. 3 lados. Triângulo. 4 lados. Quadrilátero. 5 lados. Pentágono. 6 lados. Hexágono. 7 lados. Heptágono. 8 lados. Octógono. 9 lados. Eneágono. 10 lados. Decágono. Aí depois continua tipo assim, ó, 11. 11 lados. É 1 mais 10, então é 1 decágono. Né? Ou 1 10. Aí o 2 10, que é 12. 12 lados. Do, 2, decágono. Aí, sucessivamente. Então, tipo, 15. 15 é 5, né? 5 ali. Penta, decágono. E aí, o mais diferente é o de 20 lados, que é o icoságono. Tá? Esses são os principais, ó. Na verdade, o 11, o 12 e o 15 nem usa. Mas coloquei aí para a gente ter uma noção. Tá bom? Então, ele é formado de um prefixo. Então, 3 lados. 3 é tri. Tri, né? Quando um time aí é 3 vezes campeão de algum campeonato, ele é tricampeão. Quando ele é igual ao Brasil, ele tem 5 títulos mundiais. Então, ele é pentacampeão. Né? E o Brasil está em busca do hexa, que é 7. Então, é hexágono. E aí, você ganha 7, heptacampeão, heptágono. Tá? E aí, daí por diante. Então, é sempre um prefixo, e aí a palavra que significa lado. A partir do 5, já tem o gono aí, né? Foi mais fácil. O que você quer? Pessoal, vamos usar o microfone só na hora que for falar, né? Senão atrapalha a aula. Agora vamos lá, vamos classificar aqui, ó. Exercício. Classifique os polígonos quanto ao número de lados. Esse aqui tem 4 lados, como que é o nome do de 4 lados? Quadrilátero. Isso, quadrilátero. Aí vamos fazer a 1 e a 2 junto, tá? Porque a 2 ele fala para eu usar os mesmos polígonos e falar se ele é côncavo ou convexo. Então, essa letra A é um quadrilátero côncavo ou convexo. Tem um Czinho aí? Aparece um Czinho em algum lugar? Não, né? Então, ele é convexo. Quadrilátero convexo. Esse aqui, ó, aparece o C, ó. Tá vendo um Czinho aqui? Vem aqui, ó.
Não é essa a regra, tá? Isso é uma dica. Aqui também aparece o seu. Então, esse daqui a gente já sabe que é côncavo. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 é heptágono côncavo. E esse aqui de 3 lados, como é que é o nome? Triângulo. Convexo. O triângulo, não existe triângulo côncavo, tá? Não tem como fazer um triângulo côncavo. Só começa a ser côncavo a partir dos quadriláteros. E esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pentágono côncavo. Que ele tem o Czinho ali, ó. Ou quando eu traço uma reta, ele passa 2 vezes pela parte interna, né? Então, aqui está a resposta da 1 e da 2, tá? Porque a 2 fala de classificar os polígonos do exercício anterior em côncavo e convexo. Então, aqui também está a 2. Número 3. É a mesma questão anterior. Vamos lá, esse aqui eu quero vocês fazendo aí, ó, junto comigo. Vamos lá. Observe cada polígono, diga se é côncavo ou convexo e também classifique quanto aos lados. Quantos lados tem? 3. 3. Como é que é o nome? Triângulo. Triângulo, isso. Triângulo, côncavo ou convexo? Convexo. Convexo. Não existe triângulo côncavo. Letra B. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, como é que é o nome do de 5 lados? Pentágono. 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 Côncavo ou convexo? Côncavo, né, pessoal? Tem o Czinho ali, ó. Aqui o Czinho aqui, ó. Tem uma boquinha de jacaré. Dá para falar assim também. Tem uma boquinha de jacaré aqui. Esse daqui, 4 lados. É um Quadrilátero. quadrilátero. Côncavo ou convexo? Côncavo também, ó. Tem uma boquinha de jacaré ali, ó. Um Czinho, né? E esse último aqui tem 6 lados. O nome dele é? Hexágono. Hexágono. Muito bem. Hexágono convexo. Acertando tudo. Ok? Simples, né? Nada de difícil. Ok. Número 7. Identifique as alternativas verdadeiras. Então, a gente vai marcar X na alternativa verdadeira. Podemos construir um polígono de 2 lados? Tem como fazer um polígono de 2 lados? Qual que é o menor número de lados de um polígono? Do G? 3. É pau 3. 3, né? Então, 2 lados não tem como. O menor é o triângulo. Então, essa aqui é falsa, a gente não vai marcar ela. Em todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices. Tá certo? Sim. Tá certo, né?
quantidade de lados é igual à quantidade de vértices também. O polígono com 20 vértices chama-se icosságono. Eles falam, não, mas a classificação dos polígonos não é em relação aos vértices, é em relação aos lados. Bom, mas se os lados são iguais aos vértices, né? Não é verdade, né? 20 vértices, 20 lados, o nome dele é icosságono. Número 5. Dentre as figuras, identifique o polígono. Qual dessas daqui é um polígono? A letra A é um polígono? Não. Não. Não, né? Por quê? Porque Ela não tem segmentos de retas, ó, é uma curva aqui, né? Na verdade, essa figura aqui é uma elipse. Elipse não é polígono. É uma figura geométrica, mas não é um polígono. Letra C é o polígono? Não. Não, porque está aberto aqui, né? Letra D é um polígono? Ó, parece um sorvete, né? Na casquinha. Não. Não também. Então, o polígono é esse aqui, ó. E qual que é o nome desse polígono aqui? octógono. Exato. Octógono. Vamos lá, número 6. Que tem intervalo? 3h15. Tem mais 1h e 8 minutos de aula. Nas figuras abaixo, identifique o polígono e represente seus lados, vértices, ângulos, diagonais. A gente não falou de diagonal, mas a gente vai ver aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui, cada um delas, ó, lados. Quais são os lados desse primeiro polígono aí? Lados. O A, B, AB, BC, BC, CD CD, e DA. DA. Muito bem. Os vértices. São ponto D, D, ponto A, ponto B, B, ponto C, né? Isso, são os pontos, né? É onde se encontram os segmentos de retas, os lados. Ângulos. DAB, ABC, BCD e CDA. Aí tem que pôr o acento circunflexo aqui, ó. Em cima do B, em cima do C, em cima do D. E as diagonais são aquelas que elas vão de um ponto ao outro e cruzam a figura no centro dela. E o encontro das diagonais é o centro da figura, ó. Então, bem aqui é o centro, ó. Então, eu parti de um ponto ao oposto dele. Aí é chamado de diagonal. Então, a diagonal aqui, ó, as diagonais, né, é AC e DB. Lembrando, né, que os lados e também as diagonais tem que ter o tracinho em cima, assim, também. Nesse aqui eu já vou traçar as diagonais para a gente já discriminar. Então, ó, AD, EB e FC ou CF.
Então, vamos lá, os lados. AB, BC, CD, DE, EF, FA. Vértices. São os pontos. A, B, C, D, E, F. Ângulos. Os ângulos são bastante, né? F, A, B, ABC, BCD, CDE, DEF e EFA. Depois eu vou pôr o acento circunflexo, tá? E por último, as diagonais. A, D, B, E C, F. Tranquilo? Tranquilo. Legal, né? A gente entender aí cada uma dos elementos aí. É esse aqui, ó. Vamos lá. Dê o nome ao polígono de acordo com o número de lados. Triângulo. Então, a letra A é o Triângulo. triângulo. Letra B. 5 lados. Pentágono. Pentágono. Letra C. 7 lados. Heptágono. Heptágono. Letra E. Letra D, né? Eneágono. Letra E. 11 lados. Decágono. Letra F. 15 lados. Pentadecágono. Letra G. 4 lados. 4 lados. Quadrilátero. Quadrilátero. Letra H. 6 lados. Hexágono. Hexágono. 8 lados. Octôgono. Octógono. Octógono. E J. 10 lados. Decágono. Decágono. 12 lados. Decágono. E letra L. Hipozágono. Ok? Só um pouquinho que eu vou pegar uma água, pessoal.
Beleza? Beleza. Vamos lá, agora vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Os nomes, a gente vai aprender os nomes, aí as características, por que chamam daquele jeito, né? E aí vai criando na nossa cabeça algumas dificuldades, mas nada muito difícil. É só com o tempo, né? Para até a gente pegar os nomes de cada uma dessas classificações, aí a gente daqui a pouco tá bom nisso, tá? Então, ó, os triângulos, né? Aqueles polígonos que têm 3 lados, eles também têm classificações. Tem o triângulo que tem um nome específico. Por quê? Porque ele tem uma característica específica. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Os triângulos, eles se classificam pelos números, pelos lados, classificação de triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Então, vamos começar pelos lados. E os ângulos a gente vai falar mais para frente, tem um exercício lá na frente que a gente vai falar dele, tá? Então, o triângulo, ele tem 3 lados, certo? Pode ocorrer o triângulo dele ser de 3 tipos. Quando os 3 lados são iguais, tem um nome. Quando 2 lados são iguais e um diferente, tem outro nome. E quando os 3 lados são diferentes. Então, quando os 3 lados são iguais, ó, 3 lados congruentes ou iguais, né? Quer dizer, tem a mesma medida. A gente chama ele de equilátero. Triângulo equilátero. A palavra, o prefixo equi, significa igualdade, tá? Lá mais para frente vocês vão estudar equação. É uma igualdade entre duas expressões, né? Equi se fala, significa igual. Eu estou em equilíbrio, né? Tá tudo igual dentro de mim. Eu estou em paz, né? Tá tudo equilibrado. Dentro, em cima da balança, né? Você coloca lá, vou comprar 1 quilo de fruta. Então, antigamente tinha aquelas balanças que tem 2 pesos assim. Você tinha que colocar o peso de 1 quilo de um lado, aí você ia botando fruta, aí na hora que ela se equilibrava, aí quer dizer que os pesos eram iguais, aí valia 1 quilo. Né? Hoje é digital, né? Tem o que são 2 lados iguais. É chamado de, esse nome é bem estranho, ó, isósceles. Isósceles, tá? Triângulo de 2 lados iguais é chamado de isósceles. E nenhum lado igual, ou todos os lados diferentes, escaleno. Escaleno. Então, triângulo que tem os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Triângulo que tem os 2 lados iguais, só 2, um é diferente, é o triângulo isósceles. O triângulo que tem nenhum lado igual, todos os lados são diferentes, é chamado de triângulo escaleno. E os triângulos têm uma característica que, quando os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são iguais. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, triângulo equilátero. Como que a gente representa uma igualdade de lados? Eu coloco assim, ó, um tracinho aqui, um tracinho lá, um tracinho aqui. Se eu coloco um tracinho em cada lado, significa que eles são iguais. Tá? E do mesmo jeito, se eu coloco nos ângulos, ó, estou nos ângulos lá, ó. Só que como eu já coloquei um tracinho aqui para os lados, eu não vou colocar um tracinho nos ângulos. Então, eu vou colocar 2 tracinhos. 2 tracinhos aqui, 2 aqui e 2 aqui. Quer dizer que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. E em específico, no triângulo equilátero, o ângulo vale 60 graus. Tá? 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo, soma dos ângulos internos, é 180. 180 dividido por 3 dá 60. Tá? Então, é assim que representa quando é igual o lado e o ângulo, com a quantidade de tracinhos. Se tem a mesma quantidade de tracinhos, quer dizer que ele é igual. Aí, quando a gente olha para o triângulo isósceles, ó,
O triângulo isósceles, a representação dele é assim, ó. Esse lado é igual a esse. Esse aqui não, esse é diferente. Então, nesse aqui é 2 tracinhos. Entendeu? Logo, se esses dois lados são iguais, os ângulos opostos a eles, ó, também são iguais, ó. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. E esse daqui, ó, é diferente daqueles dois. Até coloquei em outra cor aqui, tá? Vou colocar em azul aqui esse aqui, para não ter problema. Tá bom? Então, isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. E por último, como a gente falou, é o triângulo escaleno. Nenhum lado é igual. E, consequentemente, nenhum ângulo é igual também. Tá? Nenhum lado é igual e nenhum ângulo é igual. Todos os ângulos são diferentes, assim como todos os lados são diferentes. Tá bom? Então, 3 nomes novos aí para a gente aprender. Equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, isósceles e escaleno. Tá joia? Então, essas são as classificações dos triângulos quanto aos lados. Tá? Quanto à medida dos lados. Ok? Equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, isósceles e escaleno. Agora a gente vai para os quadriláteros, tá? Eu acho que é só mais essa matéria teórica e depois a gente parte para os exercícios. Tudo bem até aqui, gente, com os triângulos? Sim. Então, triângulos é um polígono que tem 3 lados. 3 lados. Quando a gente vai classificá-los, eles têm características diferentes. Em relação ao quê? A medida dos lados. Um lado pode ser maior que o outro, pode ser menor, ou pode ser igual, né? Quando os 3 são iguais, essa é a característica do triângulo equilátero. Lembra de equilíbrio, tá? Quando você vocês já brincaram de gangorra? Sim. Vocês foram no parquinho, tem uma gangorra lá? A gangorra é assim, né, ó. Sim. Tem uma base aqui no meio, né? E aí tem um negócio assim, né? Uma tábua, aí um senta aqui e o outro senta aqui. Se esse cara aqui ele for muito mais pesado, a gangorra faz assim, né? Sim. E o outro. E se for o contrário, então para ter uma brincadeira legal, os dois têm que ser mais ou menos do mesmo peso, né? Senão não fica legal a gangorra. Não é verdade? E aí, quando os dois são exatamente do mesmo peso, a gangorra fica retinha, assim, se vocês não se mexerem. E se ela for construída certinho, né? Ela fica em equilíbrio. O que é difícil de acontecer, tá? Porque a gente, às vezes, é 100 gramas mais pesado do que o outro. E, às vezes, bate um vento, aí já muda, né? Mas se ficar exatamente no mesmo peso, e ninguém se mexer, e o vento também não, e for construído de uma forma precisa, essa gangorra vai ficar em equilíbrio, tá vendo? Então, equilíbrio significa igualdade, tá? O peso de quem está de cá é igual ao peso de quem está de lá. Então, o equilátero é a mesma coisa, ó. Equi, tá vendo? Equi é igual. Látero, lados, lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, nenhum lado igual. Todos os lados são diferentes. E isso vale para os ângulos, tá? Equilátero, isósceles, escaleno. Agora vamos para os quadriláteros. Os quadriláteros, eles têm 4 lados, certo? Isso que determina que um polígono é um quadrilátero. Só que dentro dos quadriláteros, a gente tem muitos tipos de quadriláteros. Né? Olha aqui, ó. Olha essa figura que está aqui do lado, ó. O vermelho, inclusive esse vermelho é diferente desse. Então, tem diferenças enormes entre os quadriláteros, né? Aqui ainda está tudo retinho. Agora, quando tem esse homem inclinado, aí também varia muito.
Então, a gente vai falar também dos quadriláteros quanto às suas características. Então, vamos começar por esse daqui, ó. Depois a gente vai montar uma árvore genealógica dos quadriláteros, tá? Que vai dar uma noção melhor para vocês. Oi. Vai lá assistir. Não, eu tô Eu assistindo. vou ficar aqui. Não. Não, só quando eu for copiar, eu vou falar que Não vai assistir. Se eu te perguntar depois alguma coisa que você não souber me responder, eu vou brigar com você. Você tá ouvindo a mamãe, né, Isabela? Para assistir a aula. Vamos lá. Paralelogramo é o primeiro tipo dos quadriláteros. O que é um paralelogramo? O paralelogramo, olha a palavra, né? Uma palavra bem estranha, né? Paralelogramo. Mas a palavra já nos dá uma noção, ó, paralelo. Então, o paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos. Opostos, que está do outro lado, né? Então, o lado AD, ele é oposto ao lado BC. Eles são opostos e também são paralelos. Tá? Aqui está errado, ó. É AD. AD paralelo a BC, e não AB. AB é o de cima. Aqui está errado. Vou até escrever aqui, tá? É AD paralelo a BC. Assim como AB paralelo a CD. Então, isso que define um paralelogramo. Ele tem todos os lados opostos paralelos, tá? Que são dois pares, né? Porque são 4 lados. Então, o par da direita, o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Ele é oposto. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Isso que determina um quadrilátero. Se alguém perguntar o que é um quadrilátero, vocês vão dizer, o quadrilátero, ou desculpa, o que é um paralelogramo? O paralelogramo é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, certo? Que possui lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. Isso que é um paralelogramo. Tá joia? Então, ó, paralelo, oposto, né? É só pensar aqui, direita, esquerda, em cima e embaixo, nesse caso aqui, tá? Dentro dos paralelogramos, a gente tem outros. Então, veja bem, ó, eu tenho os quadriláteros, aí abaixo dele, né, vamos dizer assim, eu tenho a bisavó. A bisavó, eu tenho um paralelogramo, que é a avó. Embaixo da avó vem o papai e a mamãe, os tios, né? Então, o paralelogramo, ele é uma classificação. Dentro dele tem outras. Aí, por isso que a gente vai montar a árvore genealógica, vocês vão entender. O próximo é o retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo. Por quê? Porque os lados opostos são paralelos. Então, o lado AD é paralelo ao lado BC, ó, tá vendo? Tá falando aqui, ó. E o lado AB de bola é paralelo ao lado CD de dado. Então, de cima é paralelo com o de baixo, da direita é paralelo com o da esquerda. Então, o que faz ele ser diferente de um paralelogramo comum? Essa questão aqui, ó. O retângulo é um paralelogramo em que os ângulos, os 4 ângulos são congruentes e retos. Então, o paralelogramo a gente não ouve falar de ângulo. No retângulo já envolve retângulo, já envolve ângulo. Olha que legal a palavra retângulo. Não é a soma, é o somar reto mais ângulo. Então, reto, ângulo, retângulo. Então, ele tem os 4 ângulos retos. São iguais os 4. Então, são iguais e retos. Então, essa é a característica que define o retângulo. E olha que interessante, ó. Presta atenção. Todo retângulo é um paralelogramo. Porque um retângulo é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Não é? Esse aqui é um retângulo, não é? Ele é um paralelogramo, porque os lados são paralelos, lados opostos. Mas esse daqui não é retângulo. E é um paralelogramo também. Por quê? Porque os ângulos não são 90 graus.
Entendeu? Então, todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. O próximo é o losango. O que faz dele um paralelogramo com um nome diferente que a losango? Os lados. No losango, todos os lados são iguais, todos os lados são congruentes. Então, no retângulo, eram os ângulos que eram iguais. No losango, são os lados. Os lados são iguais. Tá? Então, mais uma vez, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Tá? Por quê? Porque a característica que define um losango, ele tem que ser um paralelogramo, ele tem que ter os lados paralelos, opostos paralelos, senão não é. E aí ele tem um a mais, né? Uma característica a mais do que um paralelogramo comum, que é os lados iguais, todos os lados iguais. E aí tem aquele que a gente mais conhece e mais gosta, né? Que é o quadrado. O quadrado é a soma de uma característica do retângulo com a soma de uma característica do losango. Os lados são iguais do quadrado e os ângulos também. Então, eu peguei o retângulo e somei com o losango, vai dar o quadrado. Tá? Então, o quadrado é o filho do pai e da mãe. O pai é o retângulo, a mãe é o losango. Aí deu o filho quadrado. Então, e olha que legal, ó, aquela característica que a gente falou lá, ó, aquela expressão, ilustração que a gente faz nas figuras geométricas, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse lado, ó, de cima, ele é paralelo ao de baixo e também é igual, tá? O lado da direita, ó, tem dois tracinhos, ó, e o lado da esquerda também. Então, eles são iguais. Aqui no losango, ó, um tracinho em todos os lados. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Aqui os lados não são iguais. No retângulo lá, os lados são diferentes. Dois pares de lados são iguais. Um par de lados, aliás. E no quadrado, ó, também, ó, tracinho, tracinho, tracinho. E aí já colocou o quadradinho com um pontinho no meio. Então ele é um ângulo reto. Então todos os ângulos do quadrado também são retos, também são iguais. Beleza? Então, esses são os paralelogramos. Então, voltando. Repetindo. Um paralelogramo, ele é definido pelos lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. Isso que é um paralelogramo. Quantos são? Dois pares. Direita e esquerda, cima e embaixo. O que é paralelo, pessoal? Eles não se cruzam, mas eles ficam ali do lado. Isso, fica lado a lado, então eles não se cruzam. É isso aí, fica paralelo. Isso que é paralelo. Tá? E aí, dentro dos paralelogramos, eu tenho outras classificações. Retângulo continua sendo um paralelogramo, mas ele tem uma característica que é só dele. Ele tem os lados opostos paralelos, mas ele tem como característica individual dele os ângulos, os quatro ângulos, porque são quatro, são iguais e são retos. Valem 90 graus os quatro. Né? É como se a gente olhasse com a parede, né, do nosso quarto. Ela parece um grande retângulo, né? Às vezes parece um quadrado, mas parece mais um retângulo. A largura dela, na maioria das vezes, é menor que a altura. Então, a gente tem um retângulo ali e os cantinhos são bem quadradinhos, né? Então, é um ângulo perpendicular ao teto, a linha do teto e a linha da outra parede, e a linha do chão. O losango, a característica que define ele diferente é que os lados são iguais, não os ângulos, os lados. Os lados do losango é igual. O losango, inclusive, ele é uma figura que aparece no baralho, né? O baralho tem 4 naipes no baralho, né? Não sei se vocês já viram um baralho. Tem um naipe que parece uma arvorinha, que é chamado de naipe de paus. Aí tem aquele que parece um coração ao contrário, que parece uma espada, né?
é o naipe de espada. Tem aquele que é um coração, é o naipe de copas. E o que tem um losango é o naipe de ouros, né? O losango em pé é o naipe de ouros, assim, Eu já vi. né? Então, para vocês lembrarem aí de algo, de alguma referência, né? E quando a gente Ok. soma as duas características básicas do retângulo e losango, a gente tem o quadrado. 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Beleza. Pronto, então a gente falou dos paralelogramos. Agora a gente vai falar de um outro tipo de quadrilátero, tá? Aí é o último. Tem mais esse tipo que se deriva em mais 3. São os trapézios. Trapézios. Qual que é a característica do trapézio? Somente 2 lados são paralelos. Somente 2 lados. No paralelogramo, era 2 pares de lados. Aqui é um par só, né? Que são chamados de base. Ó. Então, ó, o AB é paralelo ao DC. Só esses dois são paralelos. E eles não são iguais. Os outros lados, eles são concorrentes. Ó. Se eu projetar eles, ó, olha lá, eles vão se cruzar. Ó. Então, somente 2 dos 4 lados são paralelos. O de cima e o de baixo, ou da direita à esquerda. Né? Aí depende de como ele tá desenhado. E eles são chamados de base, tá, pessoal? Aquele que é maior, chamado de base maior. Aquele que é menor, chamado de base menor. Então, aqui, ó, o DC é maior, então ele é a base menor, e o AB é a base, DC é a base maior, e a AB é a base menor. Tá ok? Então, o trapézio, a diferença dele é que somente 2 lados opostos são paralelos, não 2 pares de lados. E aí, assim como os paralelogramos, eles também têm classificações específicas. Eu tenho o trapézio retângulo. Então, de novo, ó, retângulo, reto, ângulo. O trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos. 2 ângulos retos. Aqui, ó, no vértice A e no vértice D. Esse aqui é um trapézio retângulo. Então, aí a gente pega a característica lá do retângulo, reto, ângulo. Só que aqui no trapézio só tem 2, não tem 4. Se tiver 4, não é trapézio, é retângulo, tá? Ou quadrado. Trapézio isósceles, aquela mesma palavra que a gente usou lá para o triângulo. Qual que era a característica do triângulo isósceles? 2 lados iguais. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho os 2 lados opostos paralelos e os não opostos, ó, eles são iguais. Desculpa, os não paralelos são iguais, ó. O da direita e o da esquerda, iguais. O de cima e de baixo, somente paralelos. Tá? Então, o triângulo isósceles tem os 2 lados iguais lá. O trapézio isósceles, ele tem os lados paralelos, desculpa, os lados não paralelos iguais. Normalmente, o trapézio ele é desenhado desse jeito. Ó. A base menor sempre na parte de baixo, né? Mas, às vezes, eu posso desenhar ele assim também, ó. Ó, os lados paralelos sendo a direita e a esquerda, e não em cima e embaixo. Mas 90% dos casos é desse jeito aqui. Ó. E por último, o trapézio escaleno, que é o mesmo princípio lá do triângulo. Os lados não paralelos são diferentes. Ó. Esse é diferente desse. Tá? Lados não paralelos não são congruentes, são diferentes. Não tem a mesma medida. Ok? Então, trapézio. Trapézio é um polígono quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Só 2. Os outros 2 não são paralelos. Esses lados que são paralelos são chamados de base. Base maior e base menor pelo tamanho de cada um deles. Dentro dos trapézios, eu tenho 3 classificações.
trapézios retângulos, que tem dois ângulos retos. Não é difícil de gravar, ó. Retângulo, reto, ângulo. 2. Isósceles, aí lembra lá do triângulo, dois lados iguais, no caso, os dois lados não paralelos. E o escaleno, os dois lados não paralelos, também lembram lá do triângulo, que são diferentes. Tá? Agora, ó, eu quero que vocês copiem isso aqui que eu vou fazer, ó. Achar uma folha em branco aqui. Aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Então, vamos lá. A gente estava falando de quadriláteros, né? Quadriláteros. Os quadriláteros são divididos em dois tipos, basicamente, que foram definidos de acordo com as suas características. Eu tenho o quadrilátero chamado paralelogramo, e eu tenho o trapézio. Dentro dos paralelogramos, eu também tenho as suas divisões. Que são duas, né? Eu tenho o retângulo e eu tenho o losango. E aí, lembra que eu falei? Se a gente unir o retângulo com o losango, eu vou ter o Quadrado. quadrado. E aí, nos trapézios, eu tenho já tenho três tipos, né? Vou fazer mais embaixo aqui para não conflitar. O trapézio retângulo. O trapézio isósceles. E o trapézio escaleno. Escaleno.
Então, essa é a árvore genealógica aí dos quadriláteros. Isso é muito importante a gente ter aí. Eu tô copiando. Não vou apagar, não, fica tranquilo. A gente entender aí ela, e aí a partir dela que os exercícios vão se desenrolando, né, de forma bem tranquila. Então, em cima dessa árvore genealógica, a gente pode tirar as nossas conclusões, ó. Todos esses daqui são quadriláteros, ó. Né? É como se tivesse aqui um patriarca ou uma matriarca da família. Então, o escaleno, ele é um quadrilátero. O trapézio escaleno é um quadrilátero. O quadrado é um quadrilátero. Todos eles são quadriláteros, certo? E aí, ó, eu posso dizer que o triângulo, o trapézio isósceles, ele é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um trapézio isósceles. O trapézio, ele é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um trapézio, tá? E esses daqui são aqueles que nós conhecemos e foram estudados. Tem quadriláteros que eles não têm nomes específicos, são quadriláteros irregulares, tá? Se eu tiver um quadrilátero assim, ó, a gente viu isso ali agora no exercício, ó, assim, não é nenhum desses, não é paralelogramo, não é trapézio, não é nenhum. É um quadrilátero irregular, tá? Dentro dos quadriláteros eu tenho duas divisões, paralelogramo e trapézio. Dentro dos paralelogramas eu tenho mais duas e depois se unem em uma. Dos trapézios eu tenho 3. Então, ó, isso que eu vou falar agora é importante a gente entender, tá? O quadrado é um paralelogramo? Não. Não é? O quadrado não é um paralelogramo? Sim, é. Sim, é. Olha aqui, ó. Ele é filho do paralelogramo, ele é neto do paralelogramo, ó. Tá? Agora, todo paralelogramo é um quadrado? Não. Não. Né? Porque o quadrado, ele tem uma característica específica dele. Tá bom? Ok. Então, ó, a mesma coisa aqui, ó. Outra pergunta, ó. O quadrado é um retângulo? Não. 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 Ó, o quadrado não é filho do retângulo? Sim. Então, o quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Sim. Por quê? Porque a característica básica do retângulo, que é os 4 ângulos iguais a 90, o quadrado tem. Então, ele é um retângulo. Só que o retângulo não tem as características do quadrado. Ele não tem os lados iguais. Entendeu? Então, mesma coisa, ó, o quadrado é um losango? Sim, porque ele tem a característica do losango, que é 4 lados iguais. Mas o losango não é um quadrado, porque ele não tem a característica dos ângulos iguais. Entendeu? Entendi. Belezinha? Então, vamos lá resolver os exercícios, que aí a gente já finaliza a aula. Só o exercício 1 para não avançar, porque a turma da manhã foi até o exercício 1. Tá? Todo mundo copiou esse quadrinho aqui? Sim. Todo mundo copiou? Ok? Podemos apagar aí lá para os exercícios? Sim. Tá, eu vou mandar lá no grupo também, tá? Vamos lá. Letra A. É possível construir um polígono com apenas 2 lados? Não. 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 O menor polígono que a gente tem 3 lá. 3. não. O mínimo são
3 lados. 3 lados. Quantos lados tem o triângulo? 3 lados. 3 lados. Quantos lados Nome tem já. um quadrado? 4. 4 lados. Quantos nome já lados diz. tem um retângulo? 4. 4 lados. Quantos lados tem o losango? 4. 4 lados. Quadrado, retângulo e losango são quadriláteros? Sim. Sim, porque eles têm 4 lados, né? Quadrado, retângulo e losango são paralelogramos? Sim. Sim. Sim, né? A gente viu lá na árvore genealógica lá. Quadrado, olha lá, ó. O quadrado é um retângulo? Sim. Sim, por quê? Porque o retângulo é o pai do quadrado. Aquilo lá, pessoal, é só uma analogia, tá? O retângulo não é Ah, pai tá do bom. quadrado. Ele tem Ah. uma característica que o quadrado tem, né? Então, o quadrado, ele tem a característica do retângulo. Então, ele sim, tá? Sim, pois ele tem os 4 ângulos iguais e retos. O retângulo é um quadrado? Não. Nem Não. sempre, né? Nem sempre. Se tiver um retângulo com 4 lados iguais, aí ele se torna um quadrado, mas nem sempre. O paralelogramo que tem apenas os 4 lados iguais é um quadrado? Não. Não, por quê? Porque se ele só tem os 4 lados, se ele tiver mais, ele não é um quadrado. Não, você não entendeu. Vamos lá. O paralelogramo que tem apenas 4 lados iguais é um quadrado? Qual que é a característica do quadrado? 4 lados. 4 lados iguais e o que mais? Tem mais, não é só isso. E ele tem ângulos, os mesmos ângulos e os mesmos lados iguais. Então é os ângulos e os lados. Então, aqui ele está falando só dos lados. Então, não é, né? Esse que ele está falando que só tem os lados iguais é o losango. Este é o losango. O losango que tem os 4, só isso, é a característica dele. O retângulo, olha lá, retângulo, que tem os 4 lados iguais, é um quadrado? E aí? Deu um nó na cabeça agora, hein? Não necessariamente, professor. Me explique, então. Qual que é a característica do retângulo? Começa aí, a gente tem que saber a característica de cada um para responder A isso aí. característica de um retângulo, ele não tem todos os lados iguais. Não necessariamente. Não é essa a característica do retângulo. Calma, professor. Ele tem 2 lados iguais e 2 lados... Assim, eu não consigo explicar, professor. Eu não consigo. Tá, mas não é essa também, meu bem. Essa aí também a gente sabe que é, mas não é essa que a gente aprendeu. Qual que é a característica que a gente definiu os retângulos? Ó, retângulo. Como que a gente criou a palavra retângulo? Eles são retas paralelas. Reto ângulo. ângulos. Reto ângulo. Então, ele tem os 4 ângulos retos. Esse é o retângulo. Agora, quando eu pego 4 ângulos retos iguais e coloco também 4 lados iguais, o que ele vira? Pera. Quadrado. Um quadrado. Então, ó, o retângulo que tem os 4 lados iguais, ele é um quadrado? Sim.
Ele é um quadrado. Por quê? Porque ele já tem a característica dos 4 ângulos iguais, aí você falou, tem 4 lados iguais também. Então, virou um quadrado. Letra L. O polígono, tá? Ó, agora a gente saiu, a gente ampliou o nosso horizonte. A gente estava falando de paralelogramo, de quadrado e retângulo. Agora a gente está falando de polígono, então pode ser qualquer um, de qualquer número de lados. O polígono que tem os lados iguais é o quadrado? Sim. 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 Todo polígono que tem os lados iguais é um quadrado? Todo o polígono. Não. Não. Não, né? Então, ó, nem sempre. Né? Nem Porque eu posso sempre. ter um triângulo equilátero. Tem os lados iguais, não tem? Sim. Porque ele não definiu que é quadrilátero. Ele falou que é polígono. Só isso. Sim. Nem sempre. E outra, até se fosse um quadrilátero, nem sempre é um quadrado, porque o losango tem os 4 lados iguais. Tá? Então, essas perguntas aqui, elas querem dar um nó no cérebro aí, né? Mas são simples, é só a gente prestar atenção. Mas é uma pegadinha. De novo, ó, o polígono, então ampliou, está falando de todos os polígonos. O polígono que tem apenas os ângulos iguais é um quadrado? Não. Não. Nem Não. sempre também, né? Nem sempre. Nem sempre. Eu tenho o polígono do triângulo equilátero, que tem os 3 ângulos iguais. Eu tenho o retângulo, que tem os 3 ângulos, os 4 ângulos iguais, tá? Então, eu tenho o hexágono regular, o pentágono regular, todos os polígonos que a gente vai chamar daqui a pouco de regulares, eles têm os ângulos iguais, todos. Então, eu tenho lá o decágono, que tem 10 lados. O decágono regular, ele tem 10 ângulos iguais. Então, nem sempre é um quadrado. Pode ser qualquer polígono regular que tem os ângulos iguais, tá? Beleza? Beleza. Então, ó, a gente vai parar por aqui, tá? Pega aquele diagrama lá, aquele árvore genealógica lá, tá? Na verdade é um diagrama, né? Porque ninguém é pai de ninguém ali. É só uma Sim. representação para a gente entender, tá? O retângulo não é o pai do quadrado. Imagina o retângulo é pai do quadrado. Então, quem que é a mãe, né? Ninguém sabe da mãe. Então, a gente é só uma forma de nós representarmos e facilitar, para facilitar o nosso entendimento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês aí. Qualquer Obrigada. dúvida, manda Bom para mim final lá. de semana pra você também. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Isso aí.